Boa tarde, meus irmãos. Boa tarde. É um grande prazer revê-los e a todos os que estão também assistindo na internet, uma grande quantidade de pessoas, graças a Deus, e que Deus possa nos abençoar, que com mais essa aula possamos galgar mais degraus do conhecimento das Sagradas Escrituras, abençoados pelo Espírito Santo. Amém. Queria convidar o irmão João aqui à frente para dirigir a oração inicial, para desenvolvermos a aula de número 16 do Escatologia 3. Vamos ficar de pé. Pai querido, nós estamos agradecidos por mais essa oportunidade que o Senhor nos concede de aprender um pouco mais de Ti, Senhor. Amém. Senhor. Por favor, Senhor, abençoa o nosso querido e amado professor Rafael, que ele possa estar imbuído, cheio do Teu Santo Espírito, Senhor. Amém. E que nós também possamos ser agraciados com o Teu Espírito para compreendermos o que Ele vai nos ensinar, Senhor. Amém. Em nome de Jesus nós te pedimos, Senhor. Amém. Amém. Na aula passada, nós entramos em Daniel, capítulo 8, verso 14, que é nada mais nada menos do que o desenrolar da mais longa cadeia profética das Escrituras Sagradas. São 2.300 anos de profecia corrida. E ali informa fatos que aconteceriam dentro desses 2.300 anos, que para a época da profecia e durante muitos desses anos seriam profecias. Para nós hoje, tudo que aconteceu dentro dos 2.300 anos já são fatos históricos, não são mais profecias, porque já aconteceram. Agora, o que Daniel disse no capítulo 8, verso 14, que aconteceria a partir dos 2.300 anos, aí sim, ainda é uma profecia, que é a purificação do santuário celestial. Portanto, é uma profecia de cunho escatológico. Não aconteceu, ainda está acontecendo e se desenrolando no descortinar do presente e do futuro à nossa frente. Tudo está se desenrolando conforme prescrito, em harmonia plena com o sermão profético de nosso Senhor Jesus Cristo e várias outras profecias também de cunho então apocalíptico. Não foi só João que escreveu profecias de cunho apocalíptico. Isaías também escreveu, Daniel, dentre outros, escreveram profecias de cunho apocalíptico, que são as profecias escatológicas, que se estende até os nossos dias. Muito bem, dentro do que nós estudamos na aula passada, nós vimos que os 2.300 anos, para que fossem devidamente compreendidos, o anjo Gabriel explicou para Daniel, dividindo esse período de 2.300 anos em duas partes. A primeira parte desse período para o povo judeu e a segunda parte para o povo cristão, o povo que viria do príncipe, do Messias, que nós entendemos claramente que é o povo cristão. Mas é interessante notar que ele também, o profeta Daniel, recebeu orientações para a contagem desse período com ponto de partida automaticamente, porque no ponto de partida tem o ponto de chegada. Muito interessante isso. E nós vimos que no capítulo 9, no verso 25 e 26 de Daniel, ele apontou que a contagem desses 2.300 anos começaria com a ordem que definisse de forma objetiva e clara a reconstrução de Jerusalém que estava destruída. E essa ordem nós vimos no estudo da aula anterior, que em Esdras 7:7 aconteceu no 7º ano do rei Artaxerxes, rei da Medo-Pérsia. Com isso, chegamos então ao ano 457 a.C. Daí facilitou toda a compreensão dos 2.300 anos, que se em 457 for o ponto de partida, se eu somar com 2.300 e incluir o ano zero, eu chego ao ano de 1844. Então eu sei que o ponto de partida foi 457 a.C. e o ponto de chegada da profecia é 1844 da era cristã. Aí tem uma série de detalhes que aconteceria dentro desses 2.300 anos, que nós começamos a estudar na aula passada, e vamos continuar nesta aula e na próxima aula. Então só daqui
2 aulas é que estaremos estudando a escatologia desse perfil profético, o que acontecerá depois. Estaremos mergulhando nesses detalhes na hora que sairmos dos 2.300. Dentro dos 2.300, ainda revendo a aula anterior, só lembrando, como eu disse anteriormente, ele dividiu em 2 partes os 2.300. Um período para o povo judeu e um período para o povo cristão. O período para o povo judeu, no verso 24 do capítulo 9 de Daniel, ele diz que foi 70 semanas. 70 semanas vezes 7 dias cada semana, chega a 490. Como nós vimos na profecia que esse caso é simbólico, a aplicação, um dia é igual a um ano, aplicar Ezequiel 4:6, então 490 dias automaticamente se tornariam 490 anos. Então dos 2.300 anos, 490 é para o povo judeu. Se eu deduzir dos 2.300 os 490 dos judeus, sobra para os cristãos quanto? 1.810. Então, o anjo Gabriel facilitou bastante a compreensão dessa profecia para nós, principalmente, que vivemos hoje, nessa época da história, século 21, da era cristã, quando ele fez essa distribuição. E esses 490 para o povo judeu, ele falou tudo o que deveria acontecer dentro desse período, como também falou tudo o que deveria acontecer dentro do período do povo cristão. Então, o período do povo judeu, só finalizando a revisão da aula passada, ele subdividiu em 3 partes. A primeira, o período para a reconstrução da cidade, que seriam 7 semanas. 7 vezes 7, 49 anos. A história confirmou isso. No ano, então, 408, começou em 457, então no 408 terminou a reconstrução de Jerusalém. O próximo período foi de reflexão até o Messias, aguardando a chegada dele, onde eles tinham que espiar a transgressão, dar fim aos pecados, ungir o Santo dos Santos. E eles fizeram isso. Só que, lamentavelmente, como igreja, o Messias chegou e foi rejeitado. Veio para que era seus e os seus não o quiseram. E quando o Messias surgiu, se você pegar então 62 semanas que o profeta Daniel está falando aí, que é esse tempo de reflexão, multiplicar por 7 semanas, dá 434 anos, olha só. 7 semanas, ou 49 anos, o tempo de reconstruir. Mas 434 anos, que mergulhou dentro da era cristã, 27 anos, eles tiveram de prazo para se prepararem para receber o Messias. Só que o rejeitaram como igreja e como nação. E 12 apóstolos judeus, dentro do ano 27 adiante, porque Jesus foi considerado Messias a partir do seu batismo, do ano 27 até o ano 31, 3 anos e meio de ministério, ele chamou 12 apóstolos judeus e começou a pregação do cristianismo para o judaísmo, servindo para outras nações. O mais interessante e curioso da revisão desta aula é lembrar que o terceiro período da subdivisão que Daniel fez, como eu disse, o primeiro para a reconstrução, o segundo para a reflexão e aguardar para a esperada do Messias. O último, ele fará um pacto firme com muitos durante uma semana. Ele, o Messias, vai fazer um pacto com muitos durante uma semana. Mas na metade da semana será tirado o Messias e fará cessar a oferta de sacrifício e manjares. Uma semana são 7 dias. No caso aqui, então, 7 anos. 3 anos e meio certinho foi o ministério de Cristo. A profecia marcou o ministério de Cristo. Veja, 600 e tantos anos antes de Cristo, dizendo que ele seria sacrificado com 3 anos e meio de ministério. Aconteceu em cima. Jesus, nesse ano 31, então, que atinge os 3 anos e meio, ele chama esses apóstolos e fala: vocês vão primeiro as ovelhas perdidas da casa de meu pai. Vai a Samaria, vai a Judéia, depois até os confins da terra. Os confins só aconteceriam depois do ano 34. Porque no ano 31, quando ele foi morto de forma clandestina, extraoficial, ilegal, hedionda. E mostramos pela postura de Pilatos
em lavar as mãos a consciência de ilegalidade que ele estava cometendo como governador, deixando a covardia dessa acontecer. E ainda mais se embaraçando com uma atitude mais espinhosa ainda, tendo pego o pior dos bandidos e colocado em liberdade em troca de alguém que ele mesmo publicamente testemunhou que não via mal nenhum contra ele. Então, esses 3 anos e meio, do ano 31 ao ano 34, eles viveram uma perseguição judaica contra o cristianismo de forma clandestina. Mas no ano 34, de forma oficial, seria autorizada a morte dos cristãos. E Estevão foi o primeiro a ser morto de forma oficial. E aí, nesse período, o Império Romano estava assumindo, então, no ano 34, a perseguição contra os cristãos. Só um parênteses aí, tem história da conversão de Barrabás, será que é verídica? Olha, Bíblia, não. Agora, as tradições que existem escritas sobre esses assuntos, os apócrifos, tem que ser analisado com muito critério e com muito cuidado, porque tem muita mentira, muita invenção, tem que filtrar, igual comer peixe. Tem que tirar o espinho para um lado, escama para o outro, para ver o que aproveita. O filme é muito... Como história, mas como fato de autenticidade, de cunho verdadeiro, eu não conheço praticamente nada nesse sentido. Eu tenho muita fantasia, igual vocês veem esses filmes que se desenvolvem na televisão, José do Egito, não sei outros mais, eles põem tanto Hollywood, tanta inventiva, tanta coisa que não tem nada a ver para focar adrenalina, e às vezes perde o foco bíblico, o foco histórico real que está na própria Bíblia. Até os 10 mandamentos, tudo Hollywood, tudo. Vai no Hollywood danado. O Barrabás foi Anthony Quinn. Pois é, entrando já na aula de hoje então, na aula 16ª, nós vamos mergulhar um pouco dentro dessa profecia. Então aqui está o período dos 2.300 anos, e eu queria mostrar para vocês, destacar, relembrando, da aula passada ainda, então do ano 31 ao ano 34, começou a era do cristianismo real. Porque Cristo estava pregando o seu ministério. Portanto, esse período é também o primeiro período da igreja cristã. Os 1.810 anos restantes dos 2.300 anos serão compostos pelas 7 igrejas do Apocalipse. E os 7 selos do Apocalipse também articularão aqui dentro desse período. E o último deles, o 7º selo, que abriu aqui dentro, com sinais da natureza que Cristo falou no sermão profético, que desencadeou ainda que dentro desses 1.810 anos, chega até os nossos dias. Então, as 7 igrejas começam, o primeiro período dela, que é Éfeso, que quer dizer desejável, começa a contagem no ano 31. 3 anos e meio de Cristo a Estevão, período judaico da igreja cristã. 12 apóstolos judeus foram chamados. Lembrando um outro detalhe, Apocalipse 12 e Apocalipse 17 se desenrolariam a partir desse período aqui também. Nós vamos ver no desenrolar dessas profecias que o curso de escatologia todinho que nós estamos fazendo desde a primeira aula até hoje, se vocês prestaram bastante atenção e observaram, sempre nós estamos mostrando a linha de luz e trevas desde o início do Gênesis. Sempre Deus focando luz e o diabo focando trevas. E aí, dentro do mundo de pecado, Deus chama os seus filhos para se continuar na luz, mas sempre o diabo preservando pessoas para continuar nas trevas, e sempre pervertendo os seus seguidores e tentando contaminar os seguidores da luz. E isso atravessou toda a história. Luz e trevas e política também. E tudo, irmão, tudo da nossa vida é luz e trevas, tudo. Amor e ódio, está sempre andando lado a lado, isso do ponto de vista humano. Agora, Cristo deixou bastante claro que pela semelhança que temos com Deus, nós somos a luz do mundo. Ele falou isso para quem queria andar na luz.
E não para quem não queria andar na luz. Mas quem quer andar na luz tem esse potencial de se tornar luz do mundo. Porque ele se torna um refletor, um receptáculo na mão de Deus. E Deus usa para transmitir a luz. E o sal da terra, da tempero. Agora, dentro desses 2.300 anos, uma profecia que foi proferida há cerca de 600 anos antes de Cristo, é muito impressionante a forma com que o Espírito Santo falou para Daniel e falou também para João do Apocalipse, uma distância de 600 anos, 700 um do outro, as mesmas coisas e acrescentando detalhes muito interessantes. Ou seja, Daniel mostra então os 2.300 anos de forma ampla e João vem e compõe esses períodos, compõe com detalhes fantásticos. Mas por quê? Tanto Daniel quanto João foram profetas apocalípticos. E isso é muito interessante. Então, aqui é a primeira igreja, então, quando João vai lá no Apocalipse e mostra no capítulo 12, verso 1 e 2, ele comenta: vi um sinal no céu, uma mulher, que a mulher em profecia seria igreja, vestida de sol, tendo a lua debaixo dos seus pés, e uma coroa de 12 estrelas na sua cabeça. E ela estava grávida e ansiava para dar à luz. Observa só que detalhe mais interessante. Essa mulher, a lua é uma luz menor, o sol, luz maior. A lua é luz menor representando as leis cerimoniais, as leis mosaicas, que foram substituídas pelo sacrifício de Cristo. Passou por debaixo dos pés da igreja. Não eliminou ela, passou por debaixo, porque cumpriu, enterrou. Enterrou a sombra que eles adoravam. Porque o sol, que é a luz maior, chegou. O advento de Cristo. E as 12 estrelas na cabeça tem dois característicos interessantes. O santuário hebreu antigo, que o véu rasgou com a morte de Cristo, abrindo a porta da graça plena, eliminando o intermediário entre o altar de sacrifício, que é a cruz de Cristo, e o trono da graça, nos lugares santíssimos. Não precisa mais de intermediário para o pecador para vir direto a ele. Isso mostra a lua indo debaixo dos pés, o véu rasgando de cima e embaixo, o revestimento. As 12 estrelas na cabeça, naquele santuário tinha 12 pães em cima da mesa, mostrando Jesus, o pão da vida, e o número 12, as 12 tribos de Israel. E na era cristã, 12 apóstolos judeus, dentro desses 3 anos e meio, do ano 31 ao ano 34, que ia receber o cristianismo e divulgar para os demais. Veja a harmonia entre o que João falou e o que Daniel falou, envolvendo a purificação do santuário celeste, mostrando que o santuário aqui da terra, que começou como sistema judaico na antiguidade, ele teve um período de 490 dentro dessa profecia aqui, de desfecho judaico, e 1810 anos de desfecho cristão, aonde tudo isso aqui, a igreja de forma judaica e de forma solidamente construída, de forma cristã, todas como igreja não salva ninguém, quem salva é Cristo pela sua graça. Mas Deus mostra a igreja verdadeira neste desenrolar, mostra a sua doutrina, mostra a sua palavra, mostra a expressão do seu caráter, e fica muito claro aqui. Agora João, na primeira igreja, então, que é Éfeso, se eu abrir agora Apocalipse capítulo 2 e ela vai começar a analisar no verso 2 ao 3, Éfeso quer dizer desejável. O desejo que eles tinham de pregar o evangelho sem perseguido. Que coincidentemente no ano 34 acontece a abertura do primeiro selo de Apocalipse, que está no capítulo 6, verso 2, que mostra um cavalo branco que saiu vitorioso para vencer. Por que o primeiro selo está no ano 34 e a primeira igreja no ano 31? Porque a primeira igreja, o período judaico, começa com a morte de Cristo. Aliás, com a morte de Cristo. Começa com a morte de Cristo, o período cristão oficial, quando o véu do santuário rasgou de cima e baixo. Mas no ano 34 é que começou oficialmente as perseguições como decreto de lei. O Império Romano autorizou os judeus e não só autorizou, como também empreendeu a campanha paralela de apoio e perseguição aos cristãos.
Percebeu? E nesse ano 34, mesmo tanto que isso é verdade, Paulo não era um oficial romano, mas também era um fariseu zeloso, judeu. Dentro desse ano 34, o próprio Paulo, no começo do ano, segurou a roupa de Estevão para ser apedrejado. E no final do ano, ele se converteu e se tornou o apóstolo dos gentios. No meio desse ano, Pedro teve a visão do lençol e entrou na casa de Cornélio e batizou. Entendeu que os mundos foi purificado e de toda parte do mundo podia se fazer parte do povo de Deus, qualquer pessoa de qualquer nação. Teve muito objetivo o conteúdo da profecia. Como eu disse, o primeiro ser, cavalo branco, que saiu vitorioso para vencer. No Apocalipse. Começou então no ano 34 a contagem do cavalo branco, primeiro ser, que ia concluir no ano 100, no mesmo período que ia concluir também o período da primeira igreja, que é Éfeso, desejável. Agora, algumas mensagens estão dirigidas desde Apocalipse. Se você for lá agora em abrir o capítulo 2 e olhar o verso 2 e o verso 3, você vai perceber detalhes para o paralelismo desse estudo que o próprio Deus está dizendo sobre a igreja de Éfeso que ia acontecer, para nós vermos e comprovarmos que essas 7 igrejas não está se tratando de 7 igrejas que tinha ali na Ásia, mas está se tratando a 7 períodos que a igreja cristã passaria. Tudo bem? Então são 7 períodos que a igreja cristã passaria. E vamos por eles. No verso 2 e verso 3 do capítulo 2 de Apocalipse, vocês precisam de Bíblias? Não? Todo mundo tem? Exatamente. Um detalhe interessante desse primeiro período da igreja cristã: precisão em identificar falsidades e mentiras. Você vai ver nesses 2 versos que você tem aqui agora. Não dá erro. Segundo detalhe, no verso 4, o motivo da queda gradual da igreja cristã, que é esfriar o primeiro amor, que é uma lição para todos nós. Nós nos batizamos um dia e tivemos aquele fogo do primeiro amor, mas o diabo vai trabalhar a nossa vida toda, enquanto nós vivermos nesse mundo, para gelar isso. Se ele tiver chance, ele joga um balde d'água na fogueira do nosso primeiro amor. Por que primeiro amor? É uma comparação muito feliz que o Espírito Santo está fazendo aí, porque quando a gente apaixona pelo cônjuge, pelo namoro, é uma fogueira tão especial, mas tão especial, que aquilo, quando acaba, que cai na rotina, se não tiver o foco do ágape para guiar o eros, que é o amor conjugal, ficar só no eros, é a hora que o eros já eras. E aí gelou, acabou. Aí vem as maldades, é onde todo mundo começa a mostrar o tamanho da unha, que estava escondido igual onça, igual gato, e as unhadas são grandes, arranca pedaço, mutila, e o casamento vai para a casa do chapéu, vai embora, já era. E se nós preservarmos o fogo do primeiro amor, não deixar isso apagar, não tem nada que quebra esse brilho. E o mais interessante, Paulo aconselha o tempo todo a pegar a velha criatura que foi morta no batismo, que foi sepultada no batismo, e meter sepultura, e meter cimento na boca da sepultura. Trocando em miúdo é isso que ele quer dizer, para não deixar ele levantar, porque se ele levantar, Jesus também disse, ele vem com mais 7 pior que antes. E é uma tristeza, isso é uma ré na nossa vida que não tem tamanho de ser maior. E isso foi já reclamado no primeiro período da igreja cristã. Aí é onde nós citamos, aí no verso 4 de Apocalipse 2. No verso 6, um outro ponto em favor foi o ódio mútuo que aquela igreja despertou ao identificar heresias e falsidades dentro da igreja, que foi identificada como os nicolaítas, que aí está dizendo, dentro desses versos. Esse nicolaíta, Nicolau, foi
um cristão, converso, que trabalhou com os apóstolos, um discípulo, muito interessante na história primitiva da igreja, mas não tem nada a ver com esse cara aqui, apenas o nome, tá? Esses nicolaítas, que apresentou essa característica dentro da igreja cristã, eles passaram a identificarem-se com o antigo Balaão, com teorias de prostituição dentro da igreja, permissividade, com teorias de comer carnes sacrificadas a ídolos, tudo coisa que aconteceu lá com o mesmo velho Balaão antigo. E o que eu estou tentando chamar a atenção de vocês aqui, que Deus aqui aponta, o Espírito Santo aponta dentro dessa profecia, já dentro da primeira igreja, que era vitoriosa, o cavalo branco do primeiro selo, que saiu vitorioso para vencer, que está cheio de vitoriosos. Toda a igreja está cheia de pessoas salvas e cheia de pessoas perdidas. Isso é indiscutível. Mas a característica que a Bíblia tenta apresentar aqui, que a palavra de Deus tenta apresentar, é que as pessoas que derem ouvidos para os que deixam o comichão das heresias tomar conta do ouvido, fazem isso. Eles entram em condição de prostituição religiosa. E o que Apocalipse 12 e 17 fala? Apocalipse 12 mostra a mulher pura, que é os que estão procurando defender-se dessas heresias, dessas prostituições religiosas. E o que Apocalipse 17 fala? Que desenrola todo esse percurso aqui. A prostituta, o que fala lá? Lê lá, Apocalipse 17, 1 e 2. Veio um dos 7 anjos que tinha 7 taças e falou comigo dizendo: venha mostrar-te a condenação da grande meretriz, que se assenta sobre muitas águas, com a qual se prostituíram os reis da terra, políticos, governos, né? E todos se embriagaram com o vinho da sua prostituição. Todos. Então, por isso que nós precisamos de passar por um processo de batismo, porque um dia nós nos contaminamos. E o fato de termos nos batizados, se não revivermos esse batismo dia a dia, que é o batismo do Espírito Santo, a conversão diária, e o batismo do fogo, o fogo que não pode apagar, do primeiro amor, que nos leva a nos envolvermos na missão do íntimo, se não estivermos firmes com isso, iremos sucumbir na fé, porque o fogo vai apagar. E a primeira coisa que fazemos quando o fogo apaga é entrarmos no canal da prostituição religiosa, na Babilônia, no estado Babilônia, o estado esse que Pedro disse: sede sóbrios e... Por que sóbrios? Porque a embriaguez espiritual, que é a pior que existe, porque na embriaguez espiritual você faz uma autoanálise, um auto-julgamento e diz: não, isso é pecadinho, isso é coisa toa, isso não é problema não. Aí você passa por esse. Daqui a um pouco você está fazendo as piores coisas, as coisas mais horrendas, que você vai ter nojo de você mesmo. Por quê? Porque você se prostituiu de graça, dando ouvido para heresias antibíblicas. Toda heresia é antibíblica, apesar que muitos usam a Bíblia para ensinar heresias. Percebeu? Tanto que isso é sério. E desde o primeiro período, desde Adão e Eva, o diabo quis fazer exatamente isso. Tanto isso é verdade, que a prostituição literal também não fica de fora. Por que foi destruída Sodoma e Gomorra? E há quantos anos? 2000 anos antes de Cristo. Viu que coisa tremenda? Coisa tremenda. Agora, sim, irmã Maria Cordeiro. A prostituição religiosa que o senhor está falando. Também. Depois que o senhor está explicando aí, agora, no nosso tempo, por exemplo, eu, com 71 anos, é que abri a mente para ver claramente onde ela está. Que coisa. Está para todo lado. Então. E dentro da igreja, se ele não estiver atento e não estiver firme na palavra, ela vem, comichão nos ouvidos. E se destaca, inclusive. E se prostitui. E a pessoa se afastada da fé cristã. É que a mente abre. É um estalo, né? Então. É assim mesmo. Vamos agora observar no segundo período da igreja,
Então no ano 100 termina o primeiro período do primeiro selo e automaticamente o período também da primeira igreja cristã desejada. Agora vamos partir do ano 100 ao ano 323, que envolve o segundo selo de Apocalipse 6, 3 e 4. Apocalipse 6, verso 3 e verso 4. Aí está falando de um cavalo vermelho. Vermelho, por coincidência, a cor de quê? A cor de sangue. Execução. No ano 100 ao ano 323, os cristãos seriam perseguidos pelo Império Romano, Roma pagã. Os próprios judeus deram ponto de partida. Os que eram seus, veio para que eram seus, os seus não quiseram. Os próprios judeus foram os guarda-costas do Império Romano para começar isso, para dar esse pontapé inicial. Vocês veem, o cavalo vermelho, como que combina a característica do selo. E a igreja? Esmirna, cheiro suave. É o que é o significado dessa palavra. O sangue deles é igual semente. O cheiro do Evangelho, morria um e nascia mil. Não morreu o nome do Evangelho? Morria um, nascia mil no lugar. Tudo combina. Olha aqui em Apocalipse, olhando Esmirna agora, a igreja, o período, Apocalipse 2, verso 9. Lá está dizendo: eu conheço a tua tribulação e a pobreza sua também, porque vocês estão metidos com os judaítas, pessoas que se dizem judeus, mas que também não são mais do que sinagoga de Satanás, porque o perfil deles era o mesmo perfil nicolaíta, aqueles mesmo perfil balaíta da igreja de Éfeso, aquele perfil de prostituição, de baderna religiosa. Deus continua reclamando na segunda igreja que a mesma doutrina de prostituição babilônica estava tentando contaminar esse período da igreja verdadeira também. Como ia continuar a história da igreja até Jesus voltar, tentando tirar as pessoas de dentro da igreja, desviar as pessoas dentro da igreja. Isso não ia ter sossego. E isso perseguiu a igreja em todos os seus períodos e persegue até hoje. Se a pessoa não estiver ligada e não estiver alimentada do ponto de vista bíblico, sucumbe. Então, prosseguindo, no verso 10, o verso 10 de Apocalipse 2 é um ponto para mim tão marcante. É um ponto de confirmação incontestável da história que a profecia contava. João estava escrevendo isso aqui por volta do ano 90 da era cristã, antes do ano 100 da era cristã, 303 ao ano 313. Presta atenção, entre o ano 303 ao ano 313, olha quantos anos depois, hein? Nós estamos falando de uma coisa que foi escrita no ano 90. Do ano 303 ao ano 313, João disse: e tereis uma tribulação, o diabo lançará alguns de vós na prisão, e tereis uma tribulação de 10 dias. Presta atenção, meus amados. João não estaria vivo naquela ocasião, quando o imperador Diocleciano estaria no comando do Império Romano e empreenderia a campanha conhecida na história como os 10 anos da intolerância religiosa contra os cristãos. O Coliseu Romano, que foi construído entre o ano 70 ao ano 80, Coliseu Romano, Diocleciano usou o Coliseu para colocar os cristãos para brigar com fera, para brigar com aqueles gladiadores. Foi um terror tremendo durante exatamente 10 anos. Então esse verso 10 do capítulo 2 de Apocalipse, ele norteia com bastante precisão que a profecia das 7 igrejas não tem nada a ver com 7 igrejas locais que tinha nessas regiões aí, Éfeso, Esmirna, Sardes, Filadélfia, etc. Mas sim com 7 períodos da igreja cristã. E essa é uma das maiores provas. O verso 10, que são os 10 dias, os 10 anos de Diocleciano, que fundamentado no Ezequiel 4:6, um dia igual a um ano, como João não estaria vivo nesse período, o único fato histórico com precisão de 10 anos
relacionado com esse conteúdo que estamos estudando de teologia e de escatologia bíblica é o fato histórico de Diocleciano, da intolerância religiosa de 10 anos. Não tem outro fato que bate com exatidão. Então isso nos norteia no estudo da interpretação da profecia, na interpretação teológica do contexto, de que realmente as 7 igrejas não se trata de 7 igrejas localizadas geograficamente, mas de 7 períodos que a igreja cristã passaria na história da humanidade. E este então é Éfeso, que o segundo selo é o cavalo vermelho, a abertura desse selo, a igreja é esse período. Um outro detalhe interessante, o verso 11 fala uma outra coisa muito interessante, do capítulo 2: os vencedores não sofrerão dano da segunda morte. Mais outro detalhe escatológico interessante, porque nós sabemos que a segunda morte vai ser a morte que todos os ímpios, inclusive Satanás, vai receber, que ninguém recebeu até hoje. Só Cristo. Só Cristo recebeu e só ressuscitou porque não tinha pecado. E com isso ele pagou a conta. De quem quiser ser salvo já está paga a conta. Por isso está aí a graça. Quem não quiser participar da segunda morte tem que aceitar a segunda morte dele. Tem que aceitar a dele. E se tornar cristão, andar como ele andou, andar no caminho dele, no caminho que ele apontou. É a obediência. É a obediência. Servir em espírito e em verdade. Tá? Então, está aí o resultado. Apocalipse capítulo 20, verso 6, trata desse assunto. Bem-aventurado e santo aqueles que tiveram participação na primeira ressurreição, que sobre eles não tem poder a segunda morte. Mas serão sacerdotes de Deus de Cristo e reinarão com ele durante 1000 anos. Aí, está escrito. Terceiro período agora da igreja, coincidentemente, encaixa também com o terceiro selo de Apocalipse. O terceiro selo de Apocalipse está em Apocalipse 6, verso 5. Lá aponta para um cavalo preto. Coincidência demais, não é essa cor? Presta atenção. O terceiro selo, os 7 selos é uma profecia que o profeta viu e até chorou, porque ninguém podia, ele viu lá o anjo dizendo que ninguém podia abrir aquele selo, até muito apareceu lá o próprio Cristo, né, que foi vitorioso, o Cordeiro que morreu desde a fundação do mundo, e pôde abrir os 7 selos, né? Ele ficou muito feliz por isso. Então, quando ele percebeu a abertura de cada selo tinha era uma caixinha, tipo uma caixa de Pandora, só saiu um tanto de treinamento. Isso é incrível notar que esses selos marcaram a parábola da figueira, lembra que Jesus falou? Quando vocês veem a figueira brotando, vocês sabem que está perto do verão. Então, quando você vê essas coisas que eu estou falando acontecer, fica ligado em poder olhar para cima, que está próximo à vossa redenção. Percebeu que negócio interessante? Então, os 7 selos teve acontecimentos muito interessantes, principalmente na história da humanidade e sinais da natureza, de forma incrível. E as 7 igrejas que caminharam dentro desse período aqui, tudo desencadeou aqui dentro desses 2.300 anos, especialmente no período cristão, foi desencadeando esses 7 selos, as 7 igrejas que nós estamos estudando. Isso nos leva a aprofundar em muitos detalhes interessantes, como entrando, por exemplo, na igreja de Pérgamo. O que quer dizer a palavra Pérgamo? Elevação, corrupção, cavalo preto, do terceiro selo, apostasia, a elevação da apostasia dentro da igreja. E vamos analisar o conteúdo escrito do contexto bíblico. Olha, por exemplo, em Apocalipse, verso 3 do capítulo 2, quando está dizendo lá o que Deus fala. Eu sei que aí aonde vocês estão, foi colocado o trono de Satanás. Agora você pensa, o próprio Deus dizer que dentro da igreja dele, no terceiro período da igreja, o próprio Deus admitia ao profeta que o diabo colocou o trono dele lá dentro. Mas olha que ano que surgiu então esse período, 323, exatamente o ano que Daniel, capítulo 7, 25, começou a desencadear.
a mudança da lei de Deus. O ano que pegaram o sábado e colocaram o domingo no lugar dele, e dias de festa, Diocleciano. Não, já Constantino. Já Constantino, filho dele. Diocleciano tinha morrido, Constantino entrou em ano e converteu. Mas dentro da conversão dele praticamente foi uma gambira. Porque uma das condições era exatamente a mudança do sábado para o domingo. Para poder ficar em harmonia com o comércio do Império Romano, que cobria toda a face da terra, do mundo habitado daquela época, que era a região do velho continente, a África, a Europa, a Austrália e a Ásia, era o Império Romano. E quem dominava, pegava tudo. E agora um comércio centralizado, sábado de lado, ia mudar uma história de maneira expressiva. Isso comercialmente falando, o mesmo problema que vai acontecer com o decreto dominical, vai envolver uma questão econômica muito violenta, muito considerável. Por isso que vai ser feito. E isso aconteceu no passado. Só que lá, quando estourou esse problema lá dentro, não foi só essa mudança que ele fez em 323. Foi eliminado o mandamento das imagens de escultura. E aí eles puxaram o documento que fez isso, se chama Catecismo Dominical. Aí o terceiro mandamento, o primeiro é o mesmo que tem no Catecismo, é o mesmo que tem na Bíblia: não terás outros deuses diante de mim. E aí quando eles riscaram o segundo mandamento que fala sobre imagem de escultura, puxaram o terceiro para o lugar do segundo. Pode comparar do Catecismo, que é desse jeito. E aí foi puxando um para cobrir o lugar do outro. Aí chegou no 10º mandamento, que fala para não cobiçar nem a mulher do próximo, nem nada que pertence ao próximo. Eles dividiram em dois, porque senão, se eles puxassem o 10º para o lugar do 9º, ia ficar faltando um. Não cobiçar as coisas. Aí eles dividiram em dois: não cobiçar a mulher do próximo, 9º mandamento. 10º, não cobiçar as coisas alheias. Não cobiçar as coisas alheias. Que diferença que fez? Não tem diferença nenhuma. E o documento que fez isso chama Catecismo Dominical, e está aí até hoje. E o que eu acho mais curioso é que a crentalhada vive falando mal do papado, etc., das imagens de escultura, mas está obedecendo o mesmo mandamento do Catecismo. Mesmo. Tem as escolas dominicais, guarda o domingo, prega a guarda do domingo, não guarda mais escultura, mas obedece a lei dominical. E instituído o domingo como dia. O Catecismo Dominical, e é instituído. E ainda acha a gente ficar argumentando isso. Acha a gente querer provar pela ressurreição de Cristo, por mais um monte de baboseira, de coisas infundadas, que isso justifica. Mas na verdade, quem colocou o domingo dentro da igreja cristã foi o papado. Foi o diabo. O Catecismo Dominical, que usou Constantino, o diabo usou Constantino, usou a igreja primitiva para sustentar isso. E isso alastrou pela história da humanidade, está até hoje dando dor de cabeça. Olha como que combina o terceiro selo, cavalo preto, apostasia, e Deus falar que o diabo colocou o trono dentro da igreja. Porque aí começou a levantar os primeiros protestantes, só que não abriu igreja nova, religião nova. Aqui no ano 323 não, mas dentro desse período, que ia até o ano 538, esse período, no dia 25 de dezembro de 425, colocaram o nome na igreja Católica Apostólica Romana. 425. Católica quer dizer universal, estava certo. Apostólica veio dos apóstolos, também estava certo. Romana foi o erro. A decisão não está na Bíblia, não está na palavra de Deus, mas está onde? Em Roma. Então esse nome foi colocado no dia 25 de dezembro de 425, e pela primeira vez, quem era conhecido como bispo de Roma ou ancião de Roma, passou a ser chamado de Papa, que se tornou um nome de blasfêmia, que Papa quer dizer pai. E outros nomes foram surgindo de blasfêmia contra Cristo também, como Vicarius Filii Dei, substituto do Filho de Deus, que é a posição que o Papa ocupa e se sustenta, e se acha na condição de perdoar pecado. Ele se acha realmente. O fato dele confessar as pessoas e perdoar as pessoas, manda rezar lá não sei quantas Ave Maria, quantos Pai Nosso, e fazer isso, fazer as penitências da vida, está absolvido. Ele determina a absolvição. E só quem tem poder de perdoar pecado é realmente Cristo.
E Deus, você pode perdoar sim o que foi atingido em você. E as O seu próximo te atingiu, você tem, e não só tem, como deve perdoar. E as indulgências permanecem até hoje. Continua. As Campinas estão aí firme até hoje, do mesmo jeito. Para resolver o Entendeu? Aí não adianta a crentaiada estar falando mal, porque eles estão obedecendo o mesmo mandamento. Se partir para a Bíblia, tem que largar de mão disso aí. Aí o que é que enraizou já? O preconceito? Contra a verdade? Contra os adventistas, que obedecem à Bíblia? Aí não quer aceitar a verdade mais? Não, isso é coisa dos adventistas, não tem nada a ver, coisa da Bíblia. Coisa de judeu. Ah, não é coisa de judeu. Seita. É seita. Porque eles criam isso. E a seita nós já vimos na Bíblia. Paulo mesmo falou, né? Eu pertenci à mais severa seita da minha religião. Qual que é a seita que eu estava se referindo? Farisaísmo. Eu fui fariseu zeloso. E qual era a religião? Judaísmo. E hoje ele tinha se tornado o quê? Cristão. Ele explicou isso amplamente. A seita, dentro de toda religião surgem movimentos criando seita. Porque a seita, ela não tem CNPJ, ela não tem organização, e o líder é o fundamentalista de suas doutrinas. Tudo gira em torno do líder. Ele manda e desmanda. Isso é muito ruim. Seita. E como nós somos acusados de seita? Com tanto hospital no mundo, com tanta igreja, com organização tão bonita. Agora, tem fundamentalista dentro da igreja adventista? Tem, com certeza. Não tem qualquer outra igreja. Tem muita gente saindo de dentro dela, fazendo seita, como já existiu para trás, vai existir para frente. Mas o que eu quero deixar bastante claro, dentro desse estudo que nós estamos tendo, nós vamos ver dentro dessa profecia, quando que surgiu o movimento adventista. E de que se trata isso? Isso é muito sério esse assunto. Outro detalhe interessante. No capítulo 2, verso 14 e 15, repetem o clamor de Éfeso e de Esmirna, tratando dos Nicolaitas, e repete o clamor, aí não cita Jezabel, repete o clamor de Nicolaitas, de Balaitas, com aquelas prostituições tremendas. No verso 14, verso 15 do capítulo 2. No ano 476 da era cristã, também aconteceu, dentro desse período aqui, os 10 povos bárbaros, évolos, vândalos, ostrogodos, visigodos, vieram e invadiram o Império Romano Ocidental e dividiram em 10 partes, onde estaria cumprida a profecia de Daniel, capítulo 2, verso 41 em diante. 41 e 42. Verso 41 ao 42. Aquela estátua, cabeça de ouro, peito de prata, cintura de bronze, pernas de ferro e os pés de barro, par de ferro. Quantos dedos tem os pés? 10. A profecia. Os 10. 10 tribos. 10 reinos: Babilônia, Medo-Pérsia, Grécia, Império Romano, e o Império Romano que seria dividido em 10 países, se tornando o Império Romano Ocidental, se transformando na atual Europa em 10 países. Coisa mais incrível, irmãos. Começou com o povo bárbaro. Os 10 povos bárbaros que entraram e dividiram no ano 476. Eles fundaram. Aí o Império Romano deixou de ser Império Romano Ocidental, se tornou Europa. Só ficou a parte ocidental, com a sede em Constantinopla, na Turquia, e continuou lá, normal. O Império Romano ficou só a Ásia, e a África, e aquela região, a Austrália, a área dominada por eles, mas a Europa ficou excluída do Império Romano, se tornou Europa, deixou de ser Império Romano. Ele perdeu o poderio, o Império Romano perdeu o poderio no ano 476. Dentro da igreja, os mongóis estão incluídos nesses bárbaros, né? Tá. Os bravos tártaros. Então está aqui um outro detalhe interessante. Capítulo 2, verso 17 de Apocalipse, lá fala que ao vencedor dessa bagaceira toda aí, eles comeriam do maná escondido dentro da arca, naquela arca que foi levada lá para o céu. Tem um pote de maná lá dentro, que tinha aqui da época, guardado.
fresquinho. E do mesmo jeito que Cristo distribuiu os peixes e os pães multiplicados, Ele vai tirar de dentro e todo mundo vai comer desse maná. Vai provar do maná que um dia o povo de Israel provou. Daqueles que venceram aquele período ali. Esse povo que venceu, que viveu entre o ano 323 ou ano 538. Esse já experimentou, maná. Esse vai experimentar no futuro, porque eles enfrentaram o período negro da igreja. Junto com todos os descendentes. Apostasia, junto com todos. Eles vão provar isso, maná. Nós vamos comer maná, mas do dia a dia normal. Mas eles vão comer desse. É o que a profecia está falando, que esses, os que viveram esse período de império e morreu vitorioso, salvo, ele vai provar do maná, e todos nós, não só provaremos do maná, em geral, que lá tem esse alimento normal, mas como vamos receber uma pedrinha com um novo nome. Esse deve ser durante o milênio. Lá no milênio, com certeza. Lá a gente não vai plantar e colher, não, e nem... Não, lá porque está tudo pronto, né, irmão? Depois que a gente vir para cá, que vai construir. Essa sequência de ações é daqui. Agora lá nós vamos passar esse milênio julgando e reinando, vamos ter serviço, tá? Não para lá para trabalhar. E conhecer mais, né? E conhecer mais. Percebeu? Então, mas o novo nome, essa da pedrinha do novo nome, que cada um vai receber um nome de acordo com a experiência que ele teve. Novo nome lá na glória. Porque muitas vezes o camarada ele recebe um nome de medroso, sendo que ele foi um cara corajoso, isso não bate com ele. Tá vendo? Entendeu? A pessoa que teve uma saúde vigorosa a vida toda, recebe o nome de Cláudio, não está certo. Cláudio quer dizer aleijado. Quer dizer, muitas vezes nós colocamos o nome das pessoas que não bate com, não tem nada a ver. E isso por falta de conhecimento, por desconhecimento de causa. Perfeito. Entende? Então, mesmo o nosso nome, às vezes não bate com a nossa experiência. Por isso que nós vamos receber um novo nome, de acordo com a experiência que nós desenvolvemos aqui na Terra. E quem sabe aplicar esse nome para nos dar esse nome, somente Deus. Ninguém tem condição aqui de fazer isso. Esse costume, só vai continuar o mesmo. Você sabe o que significa meu nome? Deus cura. Deus cura ou curado de Deus. Deus sabe. Deus sabe. Tá dando certo com a Ei, meu marido. Eu dei um remedinho para ela de planta que eu fiz. A glicemia dela saiu de 370 e foi parar em 480, né? Desceu para quanto? Está 160. Está 160. Esse pra você ver? Pessoa diabética. E tem uma amiga dela que desceu de quanto para quanto? A dela, não sei o valor, ela estava quase 300. E ela precisa fazer a cirurgia. Com a primeira garrafinha, normalizou. Ela fez, que ela também mede igual eu, toda semana. Baixou e o médico já autorizou. E ela já autorizou fazer a cirurgia. Pediu outro senhor. Diabética. Que ela não quer. Quer ver? E o irmão do Osni, que é pastor também. O irmão do Osni, a dele estava em 370, baixou para 80 e estabilizou. Olha que beleza. É milagroso. É fantástico, e é natural, não tem contraindicação nenhuma. Coisa bacana, põe com água ali, coisa simples mesmo, põe na geladeira e é fantástico. Coisa linda. Então, é só uma deslocação. É um dia. E agora não só da natureza, Deus é que abençoou, irmão. Tá lá. As coisas naturais que Deus fez, tá tudo lá. Pois é, mas usa alguém, né? A dieta, exercício, boa alimentação, tudo é importante numa recuperação, né? Muito bem. Aí, perceberam que tudo bateu? Com a profecia de Daniel, tudo, né? Com a profecia de Daniel, com a profecia de Apocalipse, a negritude, o período de apostasia da igreja, o cavalo preto. Agora, no próximo período, nós vamos mergulhar na próxima aula, da igreja de Tiatira para frente, para ver se a gente consegue chegar nesse final aqui. Aqui nós vamos mergulhar em muita coisa. Mas eu só queria deixar claro para vocês não perderem de vista, em momento algum, esse detalhe. Apocalipse 12, que fala da mulher pura, luz. E Apocalipse 17, que fala da mulher prostituta, trevas. E que usa a embriaguez como arma para seduzir e para detonar, derrubar os membros da luz. Existiu antes dos 2300 anos, desde o Gênesis,
essa característica. E essa profecia dos 2.300 anos, fato histórico que aconteceu aqui, foi profetizado e aconteceu, se tornou fato histórico, isso trabalhou o tempo todo. E a partir dos 2.300 anos continua luz e trevas. Só não se esqueça do grande detalhe, que é a embriaguez, é a sedução para qualquer forma de pecado, que é a estratégia que o diabo usa para nos levar ao pecado. É o fruto proibido. Entende? De qualquer natureza. Para uns é alimento, para uns é bebida, para outros é sexo, adultério, para outros todo tipo de encrenca. O diabo, ele não aparece de rabo e chifre para ninguém. Ele vem na forma que a pessoa mais gosta. Aí ele convence que não tem problema. É pecadinho só. Isso aí passa. Tem lá gente que faz muito pior do que você. Aí o cara entra e ele vê mesmo os outros fazendo, aí ele entra. Quando ele acordar, ele está lá no chiqueiro do filho próprio. E é só Deus para tentar. E o Espírito Santo vai lá trabalhar a cabeça dele. E é muito mais fácil você segurar a sua salvação salvo do que perdido. Se você está vivendo a salvação, não abre mão dela. Segura. Isso é importantíssimo. Tá? Então, na aula que vem nós vamos aprofundar dentro desse contexto. Tá bom? Meus amados, que Deus nos abençoe e nos guarde. E até a próxima aula, se Deus quiser. Vamos ficar de pé e encerrar a oração? Amém. Querido Senhor, nosso Deus e nosso Pai, que somos. Amém. Santifica-nos em Tua Palavra, porque a Tua Palavra é a verdade. Abençoe cada lar aqui representado, que está assistindo essa matéria, seja aqui presencial, seja pela internet, mas que todos tenham a Tua proteção e sejam contados entre aqueles que marcharão para dentro dos portais da cidade santa. Amém. É o que te suplicamos e agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Tu és a esperança.